Bom, já são 4h05, né? Começamos um pouquinho atrasado. Pessoal, à medida que o pessoal for aparecendo e for entrando, eu vou permitindo aqui. Pessoal, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do professor Geraldo. Tá? O professor Geraldo é uma pessoa que me indicou a obra do Otto Maria Carpo, né, História da Literatura Ocidental. Ele é professor do curso de Letras, né? Do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens da FAO, né, da UFMS. Hoje, no dia 2/5, ele vai tratar de alguns aspectos literários em As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O nosso plano inicial na leitura da obra do livro, dessa obra especificamente, As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, era trazermos aproximações sobre algumas perspectivas, né? O pastor Humberto, no primeiro dia, trouxe uma leitura teológica e pastoral, como ele é teólogo, então ele vai ter um olhar mais teológico, né? O Marcelo, nós já vimos conversado sobre as implicações educacionais da obra do C.S. Lewis, principalmente as cartas, né? E o professor Geraldo, a gente chamou ele aí, colocamos ele nessa sinuca de bico, falando, ó, faz seu corre aí, se vira que você tem que falar desse assunto. O professor Geraldo vai trazer essa leitura, essa visão literária da obra do Lewis. Primeiro, eu gostaria de expressar a nossa gratidão ao professor Geraldo, que aceitou, assim, foi exatamente na última hora, mas foi um certo apuro, né, professor? E aceitou de todo o coração, disposto, né, com grande humildade. Um grande exemplo para a nossa universidade aí, para o nosso convívio. É um grande profissional e alguém que vai trazer essa contribuição para a gente hoje. Então, sem mais delongas, professor Geraldo, a palavra está com o senhor, tá? Então, vamos discutir hoje os aspectos literários da Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Bom, obrigado, Davi, boa tarde a todos. É uma alegria, né, estar com vocês nesta tarde, né, de domingo, para conversar um pouquinho sobre a obra do Lewis, né? Quando, né, o Marcelo e o Davi me chamaram, eu sempre fico com alguns cuidados, por várias razões, né? A primeira delas é que, embora eu seja do campo das letras, a minha formação e por conta dessa formação, as questões às quais eu me dedico profissionalmente, no curso, são questões mais da área da linguística propriamente, né? Da linguística e da semiótica, que é a minha área de formação, as questões afeitas muitas vezes à língua portuguesa. Então, eu não sou da área da literatura, dos estudos literários, né? Mas eu gosto muito da literatura desde que eu me lembre, né? E eu me orgulho muito mais de ser um leitor atento, um leitor que se preocupa em buscar nos detalhes, na arquitetura da obra, alguns pontos que às vezes poderiam passar despercebidos, ou de pensar, fazer articulações desses pontos com outros, né? Então, essa é uma ressalva necessária, é por conta disso que eu sempre fico um pouquinho hesitante, né, quando sou chamado para falar especificamente de questões afeitas ao texto literário, que embora goste muito, como eu disse, não é minha área de formação específica. Claro que eu leio bastante, essas coisas todas aí. E o segundo ponto, que me fez também ficar um pouquinho cauteloso, foi o fato de eu ser um leitor, vamos dizer assim, um leitor eventual da obra de C.S. Lewis, né? Não sou um leitor habitual. Eu leio, algumas obras dele eu já li, algumas, inclusive, mais de uma vez, como as Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? Até porque esse é o percurso, né? Ler apenas uma vez. Quando lemos apenas uma vez uma obra, certamente a nossa apreensão do que ela apresenta para nós, do que ela põe para nós, é muito limitada. É preciso reler, né? Tanto que nós costumamos brincar, no fim das contas não existe releitura, né? Você não está relendo nunca, você está sempre lendo, né? Este é um ponto, porque cada leitura te apresenta, te permite apreender pontos novos
daquela obra específica. Então, essas são as duas ressalvas iniciais. Dito isso, né, eu gostaria de situá-los um pouquinho, porque, evidentemente, quando eu propus o título ao Davi, inicialmente havia outras possibilidades, mas eu falei, não, vamos colocar aspectos literários, porque é certo que nós vamos falar disso, de alguns pontos, né, de alguns desses aspectos que ajudam a configurar as cartas de um diabo ao seu aprendiz de uma perspectiva literária. Tá? Então, daí, por isso, aspectos é o título é o termo que consta no nosso título. Tá? Mas, mesmo assim, é preciso alguns pontos iniciais e nos quais serei muito, muito breves. Né? O primeiro desses pontos que nós precisamos ter em vista é que, como um objeto estético, como um objeto artístico, não é? A obra literária ela tem algumas características. Não é? E no caso específico, inicialmente, eu acho que vale a pena destacarmos o fato de texto literário, discurso literário ser uma espécie de discurso autorreferente, autocentrado. Ele constrói o seu próprio contexto, ele constrói, a partir desse contexto específico que a ele diz respeito, a sua unidade. Não é? Mas, curiosamente, isso não impede, muito pelo contrário, favorece que esse texto literário, mesmo tendo esse caráter autorreferente, autocentrado, ele nos permita pensar sobre tantas outras questões com as quais nos vemos às voltas. Ele nos permite refletir sobre pontos diversos do nosso dia a dia, da nossa vida mais cotidiana. Então, eu diria que esse é um primeiro ponto inicial, não é? Porque nós poderíamos pensar, sendo autocentrado, ou seja, o texto literário constrói as próprias condições que vão permitir a sua legibilidade, nós poderíamos pensar, erroneamente, a meu ver, que esse texto, que esse objeto, ele é avesso ao contexto no qual vivemos, ao contexto no qual ele emerge. Tá? Então, não caiamos nesse equívoco. Tá? Ele é autocentrado, autorreferente, sim, mas isso não fecha as portas. Muito pelo contrário, né? Porque como objeto artístico construído a partir das palavras, a partir da linguagem, né? Ele vai levar as possibilidades de emprego, de uso dessa linguagem até os limites. Né? Claro, quando se trata de um texto como esse que o Lewis apresenta nas cartas de um diabo a seu aprendiz, não é? A gente tem uma outra questão de fundo muito presente, que é, evidentemente, a questão de um universo religioso e de um universo cristão, né, para ser mais exato, que vai perpassar toda a construção literária. Mas, evidentemente, né, isso não vai contra esse primeiro ponto inicial que eu apontei para vocês. Né? Segundo ponto, a obra, o texto literário, ele é polissêmico por excelência. Não é? Ele é aberto a várias interpretações, ele é plurissignificativo. Então, a partir dessa exploração que o seu autor, não é? Que o escritor faz, daquilo que ele toma como objeto temático, como objeto de reflexão, e da forma como ele constrói isso a partir da matéria, do material, que é a linguagem, né, a linguagem verbal, vamos ter em mãos um texto que se abre a várias interpretações, a várias leituras. Claro que todas essas leituras estarão muito bem consolidadas, né, como chaves que são no âmbito do próprio texto. Mas é isso que nos permite interpretações diversas de alguns pontos, uma compreensão que se enriquece, como eu dizia no início, a cada leitura, a ponto de, como eu falei, não podemos tratar como releitura, mas sim cada leitura que fazemos é uma outra leitura. Esse é mais um ponto. Tá? E, finalmente, que esse processo de construção do literário, ele é muito dependente
daquilo que nós podemos chamar de procedimentos figurativos. Né? O texto literário, ele vai apelar aos nossos sentidos, ele vai apelar à nossa imaginação, evocando a forma como percebemos cotidianamente o mundo. Né? Então, ele vai falar, ele vai estimular a nossa visualidade, a nossa percepção sensível do mundo sob diversos pontos. Então, esses são alguns elementos a partir dos quais, inicialmente, nós precisamos estar situados para a nossa conversa. E como eu disse, eu vou centrar minha fala aqui naqueles que talvez sejam os 3 elementos básicos de configuração do texto literário. Né? O dos personagens, o dos espaços, né, ou do espaço, e o do tempo, que eu diria, todos eles estão lado aqui como elementos que dizem respeito ao conteúdo propriamente da obra. Né? Quando nós lemos o texto de Lewis, esse texto especificamente, né, nós percebemos ali na sua configuração literária alguns personagens, o espaço em que se desenrolam as ações desses personagens e, claro, né, o tempo em que essas ações se desenvolvem. Né? Eu diria que as minhas observações vão basicamente estar em torno desses 3 pontos ou a partir desses 3 pontos. Aí depois talvez eu fale alguma coisinha a mais de um ou outro aspecto que tenda a ver com a estrutura do texto propriamente, mas isso será talvez uma ou outra observação pontual apenas. Tá? E claro, né, eu espero, né, vou tentar ser breve na minha exposição, até para que nós depois possamos, né, conversar a respeito, eu também posso ouvi-los a partir daquilo que eu trouxe aqui, até porque, às vezes, o que eu vou falar aqui pode parecer muito importante para mim, a respeito da leitura, e, de repente, são coisas sobre as quais vocês já pensaram, são algumas coisas que podem se configurar até como banais para vocês, não? E se isso acontecer, minhas escusas de antemão. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente possa conversar um pouquinho a respeito desses apontamentos que eu vou fazer aqui. Bom, começando então pelos personagens. Por certo, vou tomar aqui breves apontamentos sobre os 3 personagens principais, digamos assim, né? O diabo, o seu aprendiz, né? E aquele que é chamado de paciente aí. E eu opto por falar desses três personagens centrais da obra do Lewis, né, a partir do original em inglês, porque vejam, porque me parece que um dos grandes pontos da obra literária, né, é justamente aquele trabalho feito a partir da linguagem que se oferece como material específico ao artista. Nesse caso, né, a língua inglesa. Por que eu focalizo isso? Porque, vejam, né, tomando esse material, o artista, no caso o escritor, vai explorar as possibilidades dadas de forma a alcançar uma maior reflexão dos seus leitores, no caso, né, da sua audiência. E é curioso porque se nós vamos ao original inglês e pegamos, por exemplo, no caso do diabo, né, desse mais experiente aí, ele é chamado em inglês de Screwtape, não é à toa que o título do original é de Screwtape Letters, não é? Screwtape Letters. Curiosamente, né, as traduções em português, elas perdem muito nesse aspecto, porque seja na tradução da Martins Fontes, né, na tradução que é a que eu tenho em mão, como na tradução que habitualmente você encontra pela Thomas Nelson, tá? A designação dada ao diabo, ela não recobre a importância que estava desse personagem na configuração a partir da qual ele é designado em inglês, porque vejam, Screwtape é um neologismo na língua inglesa, então formado por Lewis, mas evidentemente com uma certa intencionalidade. Screw de parafuso e tape de fita.
tanto que na tradução da Martins Fontes aparece fita fuso, mas é um neologismo na língua portuguesa também, só que essa é a única coisa que eles têm em comum, o termo inglês, a designação inglesa e a designação em português. O fato de serem neologismos nessas línguas, porque o neologismo de Lewis, ele tem uma implicação muito profunda. Vejam, screw de parafuso e tape de fita é a questão da enrolação, né? A questão do enrolar, né? O papel do demônio enrolar, que vocês sabem, é uma das figuras, né, que vão implicar necessariamente. Enrolar é um verbo no português de caráter figurativo. Nós logo imaginamos aí o processo de enrolação, literalmente. Visualizamos isso, né? Por isso eu falava, é a questão da figuratividade presente na língua. Mas a implicação temática dele, porque a figura, ela existe para concretizar um tema. Qual que é a implicação temática da enrolação? É confundir. Enrolar é o verbo figurativo que se correlaciona a um verbo temático, então, um figurativo que é de natureza concreta, nós visualizamos, mas que implica uma abstração, né, que é a ideia de confundir duplicada, né? Não é um confundir simples, é um confundir duplicado, porque aparece tanto em screw quanto em tape, a enrolação. Então, por isso que eu dizia, esse é o primeiro ponto interessante a ser levado em conta, porque não apenas isso, né, daí nós podemos tirar algumas implicações óbvias da enrolação, que é, para enrolar, você se acerca do objeto e vai se acercando dele de maneira que ele, em algum momento, fique enredado na enrolação. Então, percebam como os valores, os sentidos implicados na designação desse personagem já são parte constitutiva dele. Não é à toa que a argumentação que Lewis coloca na pena, né? Não na boca, mas na pena de Screwtape, é uma argumentação que se faz às avessas, não é? Que considera o outro lado para depois tentar suplantá-lo aí, não é? Apresentando, então, dos avessos. Então, vejam, como a designação, ela é importante porque ela diz respeito à criação literária e muito da intencionalidade que visa a ser desenvolvida ao longo do texto já se apresenta aí, né? Então, não é à toa que, se vocês procurarem traduções para Screwtape, né, como eu disse, é o neologismo de Lewis, então provavelmente vocês vão encontrar a menção a Lewis, não só a Lewis, claro, também a Screwtape Letters, apontando para essa questão, né? E, a partir disso, o sentido de confundir, que já é, evidentemente, como eu disse, o sentido de caráter temático abstrato, que é o que o dicionário vai registrar, né? Esse sentido figurado, ele se restringe a algumas situações, então somente acepções específicas o marcariam, né? E as traduções para a língua portuguesa, né? Ou, né, fita fuso, como na das Martins Fontes, como eu disse, né? Mas a pessoa até pode achar interessante, mas ela não vai, na perspectiva do português, ou vai muito dificilmente, associar fita fuso a fita e parafuso. É mais provável que a interpretação inicial dela seja de fita a partir do verbo fitar, já que no segundo momento é uma palavra composta, né? Você reconhece muito mais um termo nominal. Então, é muito provável que, em português, isso seja lido como fita, o verbo fitar, mirar, olhar, e o fuso, sim, ele seja reconhecido como uma espécie de termo nominal, né? Sim, Davi, essas questões que você acabou de colocar no chat, né? É isso, o processo de leitura. É curioso que, mesmo sendo em cartas, então você tem cada capítulo, digamos assim, com uma carta, e cada capítulo muito breve, é curioso que, se você não estiver atento, né, isso
acaba sendo um elemento que complica a sua leitura e no qual você se perde na argumentação que o demônio faz ao longo da obra, né? Volta e meia, de uma carta, você tem de voltar na anterior, porque você fala, pera lá, ele já tocou nesse ponto e eu preciso voltar ali para ver como é que estão sendo concatenadas, né, essas questões, né, como é que está se desenvolvendo, digamos assim, essa argumentação dele. Então, eu dizia, mas no português, então, fitafuso, ou né, mal danade, ou mal danado, né, a gente encontra também a variação, né? Por exemplo, no Reflexões Cristãs, no prefácio de Reflexões Cristãs, da Thomas Nelson, que foi publicado pela Thomas Nelson, ele aparece, a referência ao diabo aparece como mal danado, provavelmente num jogo com Maldonado, né, com o nome próprio, Maldonado. Então, no Reflexões Cristãs do Lewis, se vocês forem ao prefácio das Reflexões Cristãs do Lewis, né, isso está lá. Tá? O mesmo vai acontecer com o aprendiz, né, com o diabo jovem aí, né, o demônio aprendiz. Porque esse não é um neologismo, pelo contrário, né, esse é um termo no inglês, é um termo bem presente na língua inglesa, que é o wormwood. Né? Wormwood, que significa absinto em inglês. Mas vejam, né? Os textos literários têm uma outra particularidade que eu não falei dos textos literários e que eu deixei para falar agora. Porque nos textos literários também é muito presente uma relação de caráter intertextual, né? Se na fala cotidiana, se nos nossos diálogos cotidianos é comum nós fazermos referência a outros diálogos, a outros textos, no texto literário isso é um elemento constitutivo ainda mais presente, né? Um texto literário, ele dialoga com outros, né? Claro, com outros que estão inseridos na tradição em que ele se insere, né? E às vezes essa intertextualidade se dá de uma forma implícita, mais implícita, às vezes menos implícita, às vezes menos explícita, às vezes mais explícita. Tá? Mas ela é constitutiva e ela é importante para a construção dos sentidos desses textos que chegam às nossas mãos. Dou o exemplo a partir de um texto que todos vocês devem ter lido, que é o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Não? No Dom, ali a intertextualidade é explícita, porque ele cita, inclusive. No Dom Casmurro, de Machado de Assis, não é? Em que a grande questão é o ciúme que Bentinho sente por Capitu, né? E que vai destruir não só a relação entre eles, mas a vida de ambos sob diversos aspectos. Em um determinado momento, ou em mais de um, né, para ser correto, há uma menção específica ao Otelo de Shakespeare, né? A grande tragédia de Shakespeare sobre o ciúme, né? Ali uma tragédia mesmo, né? Porque enredado pelo ciúme, Otelo vai assassinar sua amada, né, Desdémona, não apenas enredado pelo ciúme, né, mas sobretudo por Iago, né, que cobiça, que tem uma inveja grande de Otelo, e uma cobiça por aquilo que Otelo alcançou. Tá? E por que eu estou... E é claro, daí se você vai ao Otelo de Shakespeare e faz as considerações, aprende um pouquinho a respeito do ciúme e da grande tragédia que isso desencadeia, não tem como isso não levar você a uma ressignificação da presença do ciúme no Dom Casmurro de Machado de Assis. Tá? Esse é o ponto. E aquilo que eu disse, é um texto, Dom Casmurro é um texto da tradição literária do Ocidente e dialoga, né, entre outras, com o Otelo, também da tradição literária do Ocidente. Estou falando tudo isso porque no caso de Wormwood, né, não apenas, como eu disse, não é um neologismo de Lewis, contrariamente ao Screwtape, é um termo bastante presente na língua inglesa, como há também aí, certamente, uma relação intertextual com o texto bíblico. Não é? Então, inserido nessa tradição cultural judaico-cristã, Lewis constrói as cartas, né,
o diabo a seu aprendiz e estabelece um vínculo intertextual, então estabelece uma relação com o texto bíblico e, mais especificamente, né, com o livro de Apocalipse, porque em Apocalipse 8, capítulo 8, versículo 11, né, quando o terceiro anjo faz soar a terceira trombeta no momento do julgamento, que acontece não apenas no capítulo 8, mas também no capítulo 9 e no 10, não é? Do Apocalipse, mas no capítulo 8, no versículo 11, quando o terceiro anjo faz soar a terceira trombeta, né, do Apocalipse, digamos assim, né, o que acontece é que uma estrela que cai do céu, tem justamente o nome, é justamente designada, né, na versão grega, na versão inglesa, evidentemente, da Bíblia, de wormwood, porque o wormwood, né, é absinto, esse composto que essa erva, da qual, inclusive, né, se elabora uma bebida de grande amargor. Não é à toa que em algumas traduções para o português, a estrela é chamada não de absinto, mas de amargura. É a estrela da amargura, e daí ela cai nos rios e torna as águas amargas, não apenas imprestáveis, né, para serem bebidas, mas que inclusive vão levar à morte 1/3 da vida. Né? Então veja que Lewis designa o demônio aprendiz a partir dessa configuração, né? A partir dessa designação. Então, por meio de Wormwood, nós temos um claro vínculo intertextual, não apenas com o texto bíblico, mas especificamente, né, com o livro do Apocalipse. Porque não tive tempo de fazer um estudo acurado, uma pesquisa, né, mas as leituras que eu fiz disseram que essa é a única vez em que essa palavra wormwood aparece no Novo Testamento, é nessa passagem de Apocalipse, capítulo 8, versículo 11. Né? Então, mas peguemos apenas a ideia de caráter figurativo, de novo, como eu fiz em Screwtape, a ideia de amargura que esse demônio aprendiz vai tentar instilar, né, na sua vítima, né, mas que, evidentemente, passa a subsumir, digamos, a figura não apenas desse diabo aprendiz, mas de toda uma legião de demônios. Né? Então, vejam, né, que a partir da designação das personagens centrais, Lewis já vai nos dando chaves de leitura para as cartas. Né? São as cartas de alguém que visa confundir para o seu discípulo, que visa instilar amargura nos humanos. Né? Então vejam quais são os dois pontos de partida aí. E finalmente, né, para eu terminar essas considerações em torno das personagens, nós temos, né, aquele que é chamado apenas como paciente, né, o paciente. Então vejam que essa é uma designação também bastante curiosa, porque é claro, né, no primeiro momento, o que nós logo depreendemos disso é que ela coloca, né, então, esse sujeito de uma perspectiva passiva, tá? Mas essa é só a superfície da coisa, porque o que é a passividade? O que é o ser passivo? É aquele a quem se nega a determinação da vontade. Então, esse é um ponto importante a ser considerado quando nós olhamos, né, para essa designação de paciente. O paciente, né, curiosamente, é também, aproveitando ainda as sugestões dadas por essa designação que Lewis confere a esse personagem, né, é também aquele que sofre,
mas é também o que é alvo de um tratamento, é alvo de todo um cuidado, né? E é curioso pensarmos dessa perspectiva do paciente como aquele que não apenas sofre, mas que aquele é alvo de tratamento, porque é aquele que vai ser visto, vai receber atenção de alguém, ainda que esse alguém, no caso, seja um demônio, e desconsiderem essa concessiva inicial, porque não é ainda que, né? Aqui, na verdade, nesse texto, tem toda a razão de ser para não enganar, né? Para que Lewis deixe bem claro, né? Que também o demônio pode, né? Iludir o homem, dando-lhe a impressão de que cuida dele. Mas que espécie de cuidado é esse? Né? Essa é uma das grandes questões também que perpassam a obra de Lewis. E há também, evidentemente, uma conotação outra aí que aponta para uma virtude, né? Que é a virtude da paciência. Um dos nortes do cristão, é certo, né? Se a paciência, digamos assim, ela não é uma das virtudes maiores por si mesma, né? Ela certamente é uma virtude que se assenta em uma das virtudes maiores, que é a esperança. Né? O que faz com que tenhamos paciência, o que faz com que sejamos sujeitos da paciência é a esperança. Né? Só podemos ser pacientes efetivamente a partir do momento em que somos dotados, buscamos, alcançamos a esperança. Essa, sim, é uma das virtudes maiores no âmbito do cristianismo. Né? Então, vejam como os três personagens centrais da obra de Lewis, né, já dão indicações extraordinárias a respeito de caminhos pelos quais podemos ler as cartas de um diabo a seu aprendiz. Então, por isso, eu tinha necessariamente de começar por aí, né? E mais do que isso, eu diria, né, gastar a maior parte do meu tempo, né, porque já estou aqui falando há mais de meia hora, sobre essa questão, né, sobre esse ponto específico, e que tem muito a ver com o engendramento de sentidos na obra literária. Tá? É na construção dos personagens que se ancora, em grande medida, o desenvolvimento do texto literário. E não é diferente aqui, não é? Eu peguei elementos que se dão a partir da designação de cada um deles, né, mas elementos que vão estar presentes ao longo de toda a leitura. Né? Se nós recortássemos falas de Screwtape, né? Aquilo que fica pressuposto, como fala de Wormwood, né? Pelas menções que ela faz, o Screwtape, né? E comportamento do paciente, também depreendido a partir do que fala, né? Do que escreve Screwtape, porque é isso, né? Nós não temos acesso à voz dessas outras personagens. Elas somente nos chegam a partir de Screwtape. Né? Nós só as alcançamos por ele, pelo que ele diz a respeito delas. Então, certamente, ao longo de vários capítulos, né, nós poderíamos fazer recortes que nos dariam, né, essa perspectiva, complexificariam essa perspectiva que já está dada nessa designação. Né? Então, é pena que na tradução isso se perca, né? Nas traduções isso se perca, porque é um elemento de leitura muito precioso e que está na intencionalidade da criação literária de Lewis, né, para esse ponto específico. Bom, com relação aos outros dois pilares, né, personagens, tempo e espaço, né, propositalmente
Gastei mais tempo com um dos personagens porque serei breve nos outros. Né? Com relação ao tempo, nós temos o tempo em dois aspectos. É claro que nós temos um tempo aí cronológico, né, que é muito pertinente e difícil de ser mensurado. Não sei em quanto tempo cronológico se desenvolve se desenvolvem as cartas, não? Algumas semanas, alguns meses, talvez. Mas da perspectiva cronológica é difícil a gente ser preciso. Agora, um outro aspecto do tempo que me parece muito importante, que é isso que eu chamo de aspecto figurativo, que diz respeito ao seguinte: esse é um tempo de conflito, é um tempo de guerra, né? Conforme é mencionado várias vezes em algumas das cartas. Um tempo de guerra, um tempo de conflito, é um tempo em que os humanos se digladiam entre si e muitas vezes dando vazão a valores ou a atitudes que emanam de valores não muito concernentes à vivência cristã. Tá? Então, esse é o ponto. E daí, a forma como esse tempo, então, é figurativizado, ela é importantíssima, porque é um tempo de angústia, de incerteza e de desespero. É um tempo propício a essas paixões de malevolência. Tá? Então, é muito importante a configuração desse tempo na obra de Lewis, porque se ele é um tempo que é propício a essas questões, a ênfase nos valores e princípios cristãos que permitem aos sujeitos, aos indivíduos, não apenas suplantar esse tempo, mas viver em meio a ele, sem abrir mão dos valores que efetivamente devem nortear a existência humana, né? Deve ser ainda mais presente essa ênfase, a observação dessas virtudes, desses valores, digamos, não é? Então, a configuração desse tempo, nessa perspectiva, que eu chamo de figurativa, que é um tempo da guerra, um tempo de conflito, um tempo que permite, em última instância, vocês já devem ter percebido, né, uma oposição entre o bem e o mal, é um tempo bastante propício igualmente a que os valores cristãos assomem nos indivíduos e nas relações entre os indivíduos. Não é? Então, não é à toa que muitas vezes Screwtape vai se voltar, né, para as consequências dessas ações nas relações mais íntimas, mãe e filho, né, companheiros e namorados, né, amigos, digamos assim, o círculo de amizade, para ver como elas refletem, né? Porque ainda que o sujeito não esteja envolvido diretamente na guerra, não esteja no campo de batalha, como é que isso impacta nele? E como é que isso impacta nele, né? Sobretudo nessas relações mais comezinhas, mais próximas, mais íntimas. Então, me parece bastante pertinente também nós observarmos essa questão e termos isso em mente, nós temos isso em vista, essa organização do tempo. Porque se na perspectiva cronológica, como eu disse, é um tempo difuso, é um tempo que nós não conseguimos precisar de uma maneira adequada, é porque, de fato, essa cronologia ela não é importante. O que é importante é essa abordagem figurativa do tempo e o que a figurativização desse tempo, ou a figuração desse tempo, implica. Tá? Então, esse é um outro aspecto muito relevante nessa organização literária da obra de Lewis. Né? E a terceira categoria, né, aí presente como terceiro pilar, como eu disse, para considerarmos essa construção do texto literário, é a do espaço. Né? Então, personagens, tempos e espaço. E também esse espaço
nós não temos muita informação sobre ele, né? Às vezes, o máximo que a gente percebe é que o foco é mais em um determinado contexto do continente europeu, às vezes parece que nós temos uma indicação da cidade, né? Mas também não fica claro. De novo, o que vai ser importante nessa configuração, né, na organização do espaço, é como se configura esse mundo, esse local, esse lugar, sob os efeitos da guerra, né? O que a guerra provoca como nesse espaço e, por sua vez, como é que esse espaço age no ânimo das pessoas. Então, também com relação ao espaço, me parece que o foco de Lewis, né, como criador literário, vai muito mais para essas características, né? Não há menção específica que nos permitissem o reconhecimento de um lugar. A história se passa, pá. Até porque, vocês vão me dizer, né, também não importa que assim seja de fato, porque se a questão, né, é o conflito, a disputa que se passa no espírito humano, né, entre a questão de ganhar ou perder a sua alma, né, o que interessa muito mais efetivamente são os reflexos desse território detonado pelas consequências da guerra sobre as pessoas, sobre, né, os sujeitos ali, né? Há uma obra muito interessante, não é de um romancista muito, que também a obra dele se constrói, né? Ele trata de questões mundanas, mas a partir de uma religiosidade. É um escritor britânico também. Agora me fugiu o nome do autor, só me fica o nome da obra, né? O nome da obra é O Fim do Caso, né? Há inclusive um filme que foi construído a partir, né, dessa obra do Graham Greene, né? Do Graham Greene, que é O Fim do Caso, né? E que é muito interessante, porque também ali uma certa perspectiva do espaço, da destruição provocada pela guerra sobre o espaço, é que vai se reverter num episódio de conversão muito bonita, né? E que passa a nortear todo o livro, né? Toda essa narrativa do Graham Greene, cujo título em inglês original é The End of Affair, né? Aliás, perdão, The End of the Affair. Ele é bem marcado em inglês, a colocação. E daí isso ecoa um pouquinho nessa questão, quando a gente lê e pensa nisso que eu falei, não é importante de fato que haja uma percepção de um espaço físico bem determinado. O que interessa, na perspectiva das cartas, né, é que esse espaço reflita de uma maneira nos sujeitos e como isso vai interferir ou não, né, no caminhar cristão desses indivíduos, né? Então, também me parece aí essa questão do espaço. E, finalmente, né, eu disse para vocês que ao finalzinho, né, eu teceria considerações, sobretudo, em torno desses 3 pilares, né, e, ao final, eu falaria de uma questão que é de caráter estrutural, que, para mim, tem inflexões e implicações literárias muito pertinentes nessa obra do Lewis, né, que é o fato dele ter pensado na organização do texto, na perspectiva epistolar, né? Porque na perspectiva epistolar, o que acontece, né? Por mais que você tenha muito bem delimitado no âmbito do texto em si, um destinatário, Screwtape, e um remetente, Screwtape, e um destinatário, que é Wormwood,
o leitor, pela forma como o texto é estruturado, o leitor se vê implicado o tempo todo na obra. Então, é como se, lendo a obra, nós assumíssemos o lugar de Wormwood, nós nos tornássemos o destinatário. Essa é uma implicação do gênero epistolar, quando ele se traduz, né, em uma obra literária, porque é algo inerente, né, ao gênero epistolar. É como se essas cartas fossem destinadas a nós. É dessa perspectiva que nós lemos o texto. E essa perspectiva ela é curiosa, porque ela faz com que nós leiamos as cartas como se as cartas chegassem para nós agora e dissessem respeito a eventos presentes, né? A eventos muito próximos no tempo de nós, né? Ou muito próximos de nós no tempo, se preferirem a construção assim. Então, vejam como isso também está na intencionalidade, nessa construção, e também é, a meu ver, um aspecto literário de grande importância, e eu não poderia deixar de falar dele, né, quando me propus aqui a destacar algumas pequenas questões do texto. Então, essa proximidade, né, dos eventos próximos a nós, nos levam a nos envolvermos com o texto, a acompanharmos o texto com uma atenção maior. Não é possível um distanciamento também por esse aspecto. Tá? Vocês me diriam que não é possível distanciamento por vários outros fatores, né? Desde essa estruturação temática, etc. e tal, de o fato de as cartas estarem calcadas em questões muito caras ao cristianismo, etc. e tal. Né? Claro, isso é inegável, né? Mas, né, nesse caso, né, porque isso vai possibilitar, né, essa tensão, como se estivéssemos, de fato, em uma relação de aconselhamento com essas cartas, e como nós falávamos no início, que nós lemos pelo avesso, né? Sim, o Davi lembra muito bem aí que o Lewis ele tem uma certa predileção, né, ao gênero epistolar, e ao final o Davi aponta isso que eu acabei de, isso que eu chamei de aconselhamento, é isso, Davi colocou de uma outra perspectiva aí, mas muito bem posta, função imaginativa de ensino. Né? É isso, porque estamos imersos em uma perspectiva de aconselhamento. É claro que lendo o texto pelos avessos, como eu diria. Né? Então, basicamente, acho que são essas questões que eu queria colocar aqui para vocês, e eu queria, se vocês me permitem, terminar lendo 3 trechos que eu destaquei aqui, dentre muitos que a gente poderia destacar. Né? O primeiro deles é o final do capítulo da carta 12. Né? É isso, Davi. Davi lembra que, exato, né, do aconselhamento também vai adquirir essa estrutura de certo aspecto de uma confissão. Tá? Mas eu diria que a confissão, ela tende mais, nesse caso das cartas de um diabo ao seu aprendiz, realmente é um aconselhamento, mais do que confissão, eu diria. Mas vejam, né, no final da carta 12, né, Screwtape fecha assim: você dirá que esses pecados bem pequenos, e sem dúvida, você dirá que esses são pecados bem pequenos, e sem dúvida, como todos os tentadores jovens, você está ansioso para relatar impressionantes atos de crueldade. Né? Então, pensem como é curioso isso aqui, porque vejam, se nos ensina o texto, né, que é preciso ser fiel, texto bíblico, que é preciso ser fiel nas pequenas coisas, curiosamente, Screwtape vai nos mostrar que o demônio não é alheio a essa norma. Né? Então ele diz assim: mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você afasta o homem do inimigo. O tamanho dos pecados não importa, desde que seu efeito cumulativo seja o de afastar
o homem da luz e levá-lo para o nada. O assassinato não é mais eficaz que o jogo de cartas, se o jogo de cartas já for suficiente. De fato, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual, um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Né? Então vejam, a questão, de novo, não está na dimensão do erro, na dimensão do pecado, digamos assim, mas está na sua natureza. Tá? Esse é um ponto importante. Pulo agora para o final do capítulo 25. Né? No final do capítulo 25, uma outra observação muito importante. Né? Diz assim, né? O inimigo, Deus, né? Não nos esqueçamos, na perspectiva de Screwtape, o inimigo adora obviedades. Até onde vejo, ele quer que os homens, quando deparam com uma certa linha de ação, façam perguntas bem simples. Isto é correto? É possível? Mas, se conseguimos fazer com que os homens perguntem, isto está de acordo com as ideias gerais de nosso tempo? É algo voltado para o futuro ou é reacionário? É para essa direção que a história caminha? Eles acabarão por desprezar as perguntas relevantes. E as perguntas que eles realmente fazem, obviamente não têm resposta, pois eles não sabem como será o futuro, e o que ele reserva depende em grande parte exatamente dessas escolhas que os homens querem fazer com a ajuda do futuro. Consequentemente, enquanto suas mentes estiverem boiando nesse vácuo, teremos mais chances para entrar subrepticiamente em cena e fazê-los curvarem-se à linha de ação que nós decidimos. Há muito tempo, eles, os homens, tinham consciência de que algumas mudanças vinham para o bem, outras para o mal, enquanto outras não fazia diferença. Conseguimos eliminar esse conhecimento quase totalmente. Substituímos o adjetivo descritivo imutável pelo adjetivo emocional estagnado. Nós lhes ensinamos a pensar no futuro como uma terra prometida, reservada aos heróis privilegiados, não algo que todos alcançam na velocidade de 60 minutos por hora, independentemente do que façam e de quem sejam. E o Lewis, ele chama muita atenção para essas artimanhas da linguagem, né? E é por isso que eu tenho focalizado minha fala aqui, justamente a partir dessas questões, né? Quando se troca, né, um adjetivo descritivo por um adjetivo, como ele chama, emocional. Se vocês já leram o capítulo O Veneno do Subjetivismo, que está no Reflexões Cristãs, vocês vão se lembrar bem disso. E para terminar, o terceiro trecho é um trecho que eu diria não doutrinário, mas é um trecho, e doutrinário aí não na acepção pejorativa do termo, tá? Pelo contrário, né? Na sua acepção maior, porque esses dois trechos que Lewis apontou há pouco, e que eu li aqui, são doutrinários nessa real e verdadeira acepção do termo. Tá? Mas o terceiro trecho que eu recortei aqui, né, não é de caráter doutrinário, mas sim que eu chamaria, a falta de melhor termo, de caráter consolador. Né? Ele diz assim, é o segundo parágrafo da carta 15. Os humanos vivem no tempo, mas o nosso inimigo destinou-lhes a eternidade. Acredito, portanto, que ele quer que se preocupem basicamente com duas coisas: a eternidade em si e aquele ponto do tempo que eles chamam de presente. Pois o presente é o ponto no qual o tempo toca a eternidade. Apenas com o momento presente, os humanos têm uma experiência análoga àquela que o nosso inimigo tem da realidade como um todo. Somente nele eles possuem a liberdade e a realidade. Assim, ele, né, Deus, os deixa constantemente preocupados ou com a eternidade, o que significa preocupar-se com ele, Deus, ou com o presente.
quer meditando sobre a eterna união com ele ou separação dele, quer obedecendo à atual voz da consciência, carregando a cruz atual, recebendo a graça atual e dando graças pelo prazer atual. É isso. Obrigado pela paciência de me ouvirem e estou aqui para a gente conversar um pouquinho ainda, se quiserem. Obrigado. Professor Geraldo, muito obrigado. E, poxa, foi magnífico, simplesmente magnífico. Foi muito bom. Pessoal, eu estou me contendo aqui para não começar a conversar sozinho, professor Geraldo. Então, eu gostaria de abrir logo para as perguntas, para que eu não ceda essa tentação. Para a gente ficar num diálogo que só eu e ele. Então, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Por favor, só abrir o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Geraldo, boa tarde de novo. Boa tarde, Marcelo. Esse texto final seu citado é magnífico, né? Obrigado aí, obrigado pelo esforço, muito elucidativo, tudo todo colocado aí. Eu tinha mais uma dúvida, né? Quase uma observação, mas acho que seria muito interessante se viesse de você o arremate final, que é assim, o Lewis constrói um personagem que tem uma certa graça. O demônio tem o demônio mestre aí, né? Ele tem um charme, né? E o charme, ele vai se convertendo no decorrer do discurso, ele vai desnudando um ser muito mau, um ser muito manipulador, que odeia o ser humano, que odeia Deus, e adora Satanás, né? O nosso pai das trevas e papapá. Então, assim, pelo menos por respeito, você vê que não existe nenhum agravo com relação a essa figura. É a única figura, talvez, de respeito que aparece na constante. E é muito bonito, algumas colocações dele são muito bonitas, é isso. Eu queria saber, a partir da sua experiência literária, que é muito maior que a de todos aqui, imagino, como possa ter sido essa construção desse personagem que não perde sua graça nunca, né? A sua elegância, mas se mostra um ser mau, né? Como ele consegue essa tinta? Eu achei fabulosa essa tinta. E junto com isso, lembrar da questão epistolar, que assim, existem atos entre as cartas que você pode preencher com a sua imaginação. Isso traz uma riqueza, um frescor para os textos. O texto extrapola muito o texto, né? Assim, a leitura permite que você se projete naquelas lacunas e imagine coisas, né? E você vê diferentes humores entre as cartas. Isso também traz uma riqueza ao texto. E, por fim, lembrar que é um texto jornalístico, né? E que, no final, aí sim é o último ensaio, um ensaio mais longo, mais teórico, aí, feito para a literatura mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa construção dos personagens e talvez como esse ser que o Lewis criou é onipotente em parte, onipresente em parte, e outra parte tem seu limite. Então, onipotente não se aplica aí. É uma pergunta mais para te ouvir. Né, Marcelo, é uma questão bastante complexa e certamente apaixonante. Mas eu diria que há alguns pontos a serem considerados. O primeiro, certamente, é a experiência extraordinária que o Lewis tem na construção de personagens. Né? Se a gente lembra, o autor das Crônicas de Nárnia. 2, um estudioso da literatura medieval, um conhecedor da literatura medieval. Então, assim, em um período, talvez, da literatura medieval, em que a imaginação, o labor em torno da imaginação é riquíssimo, é extraordinário, né? Realmente, na literatura medieval, às vezes, digamos assim, o fato de algumas línguas não se encontrarem em toda a sua plenitude, como viriam a se encontrar depois, cedia lugar, era preenchido pela imaginação. Né? Então, esse é um ponto de partida interessante para a gente pensar essa questão.
né? O próprio criador que nós temos aí em mente, que é o Lewis. Segundo, que de fato ele quer criar uma personagem, um demônio mestre, né, digamos assim, um experiente, né, no qual fica bastante clara essa configuração ardilosa do demônio. Então, é certo, né? É um demônio que sabe, né, que tem de se apresentar como uma figura crível. E essa construção de uma figura crível vai se dar justamente pela inteligência, né? Pela inteligência do Screwtape. Né? Mas, de fato, você notou bem, é curioso, eu diria que há 2 momentos nas cartas que são... Porque a maldade ela é gradual, né? Até você chegar, primeiro, ao fechamento oficial, digamos assim, das cartas, que é a última das cartas, quando ele diz, olha, agora você falhou mesmo, pode se preparar que você já, o que eu espero aqui não é nada, e daí ele dá requintes, detalhes que levariam a toda essa crueldade. Né? Então, esse primeiro ponto. Né? E depois, no segundo fechamento, que vai ser quando ele propõe o brinde, que é o texto que o Lewis escreveu, né? Depois, quando ele dizia que, como está no texto preparatório que ele fez, que muitas pessoas diziam, quando é que você vai voltar? Muitas coisas que precisam ser ditas, e ele dizia que o esforço que ele havia despendido, ele achava que não dava para voltar, mas, né, ele, em algum momento, ele falou, tive uma oportunidade, e daí ele faz, não uma carta, mas ele propõe um longo discurso, que é o brinde, né, o brinde proposto lá. E ali no brinde, sim, talvez no brinde você tenha, de uma forma muito irônica, essa maldade dele configurada ainda mais. Né? Mas é curioso dizer, porque ele tenta se firmar, evidentemente, por uma elegância, né? Uma elegância que a gente não vê, mas a gente constrói pelo discurso, a inteligência, o conhecimento que ele tem do divino. Né? Então você fala, bom, é um erudito, né? É um erudito, a retórica é uma retórica sagaz, etc. e tal, mas é uma elegância que se impõe também, porque eu diria que essa construção é gradual, mas há um momento muito curioso, quando numa das cartas, muito raivoso, ele se transforma também num verme. Né? E, claro, ao se transformar num verme, daí você vê que ele se sente quase um pouco de vergonha, né? Quando ele se transforma nesse verme. Né? Porque é isso, se a gente volta lá ao Screwtape, ao grande enrolador, aquele que visa confundir, o que ele vai fazer para confundir? Ele vai jogar no campo do inimigo. É o que ele vai fazer. Tanto que as cartas, a grande questão fala assim, a gente nunca pode desconsiderar as coisas que o inimigo criou. O que a gente tem de fazer é usá-las a nosso favor. Isso fica muito claro quando ele fala do prazer. O prazer, ele fala, nossa, Deus, na verdade, é um hedonista, porque veja quanto prazer ele permite que os humanos tenham essas coisas. O que a gente precisa fazer é isso, é subverter, né, como o Davi colocou essa questão. Então, é muito interessante a construção dessa personagem a partir das cartas, porque o que a gente tem é uma construção que se dá toda pela linguagem. Então, como essa construção se dá toda pela linguagem, é uma retórica rica, é um estilo rico, mas claro, uma vez ou outra ele insere ali um ornamento, mas na maior parte do tempo ele procura ser claro, procura dar exemplos, né? Até porque o que parece da fala dele é que o Wormwood é meio curto de inteligência, digamos assim, né? Quantas vezes ele adverte, chama a atenção do Wormwood ao longo das cartas, né? Inúmeras. Né? Então, realmente é uma construção de um personagem extraordinário, mas que esconde não, né? Entre aspas, pelo contrário, revela uma intencionalidade criadora, ou seja, né? Se, como eu disse há pouco, se a gente pensa no pecado, né, o que importa, o problema não está na dimensão do pecado, né, o pequeno ou grande, mas na natureza do pecado, como num dos trechos que eu recortei. Se a gente pensa nessa segunda questão que eu levantei agora, o fato de o jogo sempre se dar, né, no campo das coisas divinas, digamos assim, né,
o demônio não cria, ele se apropria da criação, né? Vamos falar o que é claro aqui e que depende dessa leitura das cartas, né? E se apropria da criação com o fim de desvirtuá-la, né? Então, é isso que está implícito nesse ponto de jogar no campo, entenda, jogar no campo do inimigo, né? E a gente vai vendo tudo isso, desde a ideia de confusão. Então, a intencionalidade criativa fala, cuidado, para o demônio, quando visa confundir, né, ele não se apresenta a nós de uma maneira que nós possamos reconhecê-lo. Ele se apresenta a nós nas coisas às quais já estamos habituados, mas pervertendo-as, desvirtuando-as, e é por isso que toda a atenção da nossa parte é necessária, né? E daí é interessante porque, claro, né, ao final se desnuda essa maldade, porque era interessante que ela aparecesse em algum momento, mesmo que o Lewis, como criador, fala, não vou entregar de bandeja, mas ela precisa aparecer, ela aparece em alguns momentos, né, como eu disse, ao final, no primeiro fechamento da obra, mas, a meu ver, numa maneira ainda mais extraordinária, no brinde, né, no brinde que ele propõe, em que ele inclusive, caracteriza questões que nós conhecemos bem no ambiente educacional, por exemplo, mas não só, né? Aliás, essa é uma questão muito rica da obra do Lewis, não é? Ele fala o tempo todo do nosso tempo, né? Do tempo em que vivemos. Por isso, não é? Dos comportamentos. Claro, escreveu isso já tem um tempo, né? Mas, no fim das contas, aquelas questões que ele aponta ali e que, de certa forma, começavam a ganhar força no tempo em que ele viveu, elas estão muito presentes no nosso tempo. É incrível como, lendo o Lewis, você fala, poxa, não é o caso, né? Parece um profeta. Não é um caso, não é um profeta, mas é porque a criação dele, como artista, como homem comprometido com o cristianismo, com uma visão de mundo, e ciente, sim, das suas próprias limitações ao fazer isso, tornam as questões, né, para além do objeto temático dessas questões, ressalto mais uma vez, então, tornam essas questões sempre presentes, né, sempre contemporâneas. É por isso que lendo a gente fala, poxa, mas como é que ele sabia que era isso que ia acontecer? Ele não sabia, mas estando fincado, fundado na visão, na concepção cristã e comprometido com ela, enfim, a gente sabe no que vai dar certas coisas. A gente não precisa ser profeta no sentido literal do termo. Como ele mesmo diz na boca de Screwtape, né? A gente sabe onde isso vai dar, né? Quando ele faz menção a filosofias que já estavam presentes naquele tempo. Enfim, acho que são algumas coisas para a gente pensar também nesse sentido a partir do que você colocou. Ótimo, professor Geraldo. Pessoal, obrigado. Na verdade, professor Geraldo, é engraçado como tanto as cartas de um diabo seu aprendiz, quanto a abolição do homem, elas conversam muito, né? É uma coisa, a razão pela qual nós escolhemos as cartas de um diabo seu aprendiz, né, após a leitura da abolição do homem, é justamente essa. Deus, ele não é necessariamente um profeta porque, bom, profetas hoje não existem mais, né? Mas ele é profético. Justamente ele é profético pela razão que o senhor citou. Ele está fincado numa visão de mundo que há 2000 anos atrás já apontava as implicações de um mundo sem Deus. De um mundo no qual onde Deus é posto de lado e apenas o humanismo e a racionalidade é vista como um meio pelo qual possamos guiar a nossa vida. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, se o senhor poderia ser breve, né? Devido ao tempo, mas é uma percepção minha. Lendo a carta, eu me leio. Né? Então, quando o Satanás, né, quando
o Maldanado ou o Fitafuso começa a falar das artimanhas dele para tentar, né, o que fazer, quais são os resultados, tal, e eu falo, meu Deus, eu já me vi enredado nessas coisas, tem, em diversos aspectos, eu leio aquilo, e aquilo me lê, e eu percebo que aquilo fez parte, né, ou muitas vezes faz, e esse é o sentido da obra, no sentido cujo objetivo é ser uma obra de ensino cristão, né? Então, eu gostaria se o senhor pudesse comentar, talvez, essa pequena, essa questão de você ler a obra e a obra que lê. Mas eu gostaria, antes disso, ver aqui a questão do professor Onofre. Lewis não estava envolvido profundamente com seu próprio tempo? Ele pergunta. A época da Guerra Fria foi um momento de muito medo. Obrigado, né? Aí o senhor pode responder a questão do professor Onofre, e se der tempo, responder também. Onofre, a resposta a sua questão ela é afirmativa. Sim, Lewis estava comprometido, né? Envolvido profundamente com seu próprio tempo, né? Em um tempo difícil, sabemos todos, né? Ali no cerne da Europa, né? No Império Britânico, envolvido vamos dizer assim, por mais que quisesse não estar, não tinha como, né? E era alguém que não se furtou essa tarefa, mas era alguém movido também pela esperança, não é à toa que se dispunha a conversar pelo rádio, né, pela rádio, com soldados, fazer programas para os soldados no fronte, né? Claro, né, não vamos dizer que ele não sentisse também o seu medo, etc. e tal, as suas incertezas, né? Certamente, como humano, né, foi alvo de tudo isso também muitas vezes, mas há, sem dúvida nenhuma, um envolvimento profundo com o seu próprio tempo. E, por sua vez, esse envolvimento profundo com o seu próprio tempo leva a esse ponto que o Davi colocou, né? Quando ele inicia falando dessa questão profética, né? Não do profeta, mas do profético, é porque, de fato, o envolvimento com o seu tempo, não é? Com aqueles que estão a seu lado, com a percepção desse tempo, de alguma forma, aspas, né, interferir nele, na verdade, se comprometer com esse tempo, né, de uma maneira ativa, né, o leva a construir uma obra atemporal, uma obra que, vejam, às vezes, tudo bem que, né, de fato, né, a Cartas de um Diabo a seu aprendiz, eu concordo que o Davi, vamos dizer, acaba tendo um viés didático, um viés pedagógico, né, porque visa a nos levar a uma reflexão sobre as questões cristãs, sobre o bem, sobre o mal, sobre formas, né, que o bem e o mal se apresentam, do norte cristão, né, que nos encaminha para passar por tudo isso, incólumes, de certa forma, né, vocês entendem bem isso de que estou falando, essas coisas todas. Mas é curioso dizer, porque mesmo que nós olharmos para as crônicas de Nárnia, né, o diálogo que as crônicas de Nárnia constroem com a gente, conosco, é um diálogo de esperança, né, ainda que movido pela fantasia, por meio dos desafios que aquelas crianças e jovens vão enfrentar, né, em Nárnia, o que elas vão aprender com isso, né? Então, me parece que a grande questão, né, nas várias obras de Lewis, é claro que há um conhecimento rigoroso do cristianismo, há um conhecimento extraordinário da cultura ocidental, né, aí via filosofia, via teologia, né, e há um domínio da linguagem igualmente extraordinário, mas me parece, né, que na maior parte do tempo as obras de Lewis dialogam conosco muito firmemente por conta desse sopro, né, que emana delas, que, a meu ver, é sobretudo um sopro de esperança. Essa mesma esperança com a qual ele visava animar os soldados aos quais ele falava pelo rádio no seu tempo, me parece muito, pode ser apenas uma impressão de leitor, né,
e nenhum problema em se for apenas uma impressão de leitor, né? Porque nós nos construímos como leitores pela forma como lemos o que lemos, né? Então, me parece muito que essa esperança, ela se faz presente nesses momentos de leitura. E isso mesmo quando nós lemos as cartas, alguns trechos quase jocosos, outros trechos, assim, bastante capazes de nos pôr em aflição se dimensionarmos momentos da nossa vida em que estivemos sob tais condições e que às vezes, né, pode ser que tenhamos cedido a uma ou outra inflexão desse mal que se apresentava a nós, não é? Mas, para além de tudo isso, como eu disse, você lendo os textos do Lewis, não é? Para além de tudo isso, de outras tantas coisas, o que me parece muito sintomático, interessante, é essa firmeza de um caráter cristão, mas que para mim se funda, sobretudo, na esperança, né? Porque, enfim, não conheci Lewis pessoalmente, conheço pelas suas obras, né? Como leitor das suas obras. E como leitor das suas obras, o que me parece, né, chegar como leitor é, sobretudo, essa esperança. Então, Davi, eu acho que é isso que acaba perpassando todos esses pontos que nós acabamos falando aqui hoje. Acho que é isso. Ótimo. E para citar Lewis, né? Platão estava certo. Quem leu as Crônicas de Nárnia, Platão estava certo. No fim das contas, vivemos nesse mundo, mas esse mundo é passageiro, é um mundo de ilusão, é um mundo da aparência. E existe uma verdadeira Nárnia, a qual nós estamos rumando. Né? E se formos viver nesse mundo e almejamos chegar à verdadeira Nárnia, invertendo o argumento do livro, invertendo o argumento do Pistafuso, e acho que colocando ele em linhas corretas, né, um esquadro correto, devemos saber a estratégia do inimigo. Eu acho que Lewis, nessa obra, ele nos mostra essa estratégia. Por isso é um texto exige muita inteligência, não é um texto simples, porque eu já vi pessoas pautando, por exemplo, dizendo que Lewis ele era a favor do comunismo. Quando ela leu as cartas de um diabo eu só aprendi, sendo que não, né? O comunismo ali ele é visto como uma ideologia que favorece a obra do Senhor das Trevas, né? Então, quer dizer, é uma obra que exige essa atenção e é um excelente exercício, no mínimo, se a pessoa não crê, é no mínimo um excelente exercício de reflexão. Alguém mais, alguma outra pergunta? Professor Geraldo, como está o seu tempo? Se o senhor deixar, a gente vai ficar aqui até... Bom, eu acho que já é de bom tom, né, professor? O senhor vai ter que sair daqui a pouco. Gostaria de dar a palavra ao senhor novamente para o senhor deixar aí alguma última orientação, alguma última reflexão. E desde já agradeço a participação do senhor. Foi riquíssimo e magnífico, como todas essas reuniões estão sendo excelentes. Para mim está sendo uma alegria muito grande. Bom, eu só queria agradecer uma vez mais, né, o convite. Eu tenho acompanhado à distância o trabalho do grupo, né? Eu costumo dizer que domingo não é um dia muito propício para participar de reuniões, porque a gente vive numa loucura só. Então, domingo eu procuro ficar um pouco mais tranquilo, essas coisas, né? Outras atividades. Mas eu tenho acompanhado à distância pelo grupo, fico muito feliz das discussões que têm sido feitas, das leituras, né? E tenho aproveitado, mesmo indiretamente pelo grupo, as discussões que vocês fazem, as leituras, sugestões de leitura que lá aparecem, né? Então, fico feliz e agradeço o convite. E queria recomendar, né, como ponto final, acho que a leitura, se vocês puderem, né, claro, né, todo o Reflexões Cristãs do Lewis é muito bom, mas
se vocês puderem ler esse capítulo especificamente, O Veneno do Subjetivismo, ele é bem interessante, inclusive, para esse último apontamento que o Davi fez agora a respeito de Lewis ser comunista, digamos assim. É um texto breve, né, são acho que 12 ou 13 páginas, e é uma bela leitura, junto com outras, evidentemente, que vocês, né, têm feito de Lewis aí, e há muito para ler. Aí, enfim, espero que em um outro momento possamos voltar a conversar. Obrigado. Ótimo, professor. Professor, eu já queria antecipar aqui um convite. O próximo livro que nós vamos ler é Uma Força Medonha. E ainda vamos estruturar aí como será a exposição desse texto. Mas como são 3 volumes, inicialmente o professor Onofre sugeriu, né, começarmos com um resumo dos 2 primeiros livros, né, uma reunião resumindo os 2 primeiros livros, não necessariamente lendo, né, esses 2 primeiros livros, mas uma reunião de fala direta de Uma Força Medonha, né, e talvez, como esse livro envolve uma ficção científica do Lewis, viagem interplanetária, talvez uma abordagem do texto dele, Religião e Foguetes, né, para falar sobre a existência de vida extraterrestre, como que a teologia cristã pode acomodar essas questões que hoje em dia estão cada vez mais em voga, né? E já fica o convite para essas próximas palestras. Estou pensando na possibilidade do senhor poder comentar o texto, eu acho que seria, se o senhor tiver tempo, seria bastante rico, mas ainda vamos nos adequar aí, vamos conversar melhor. E realmente foi magnífico, professor. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. O professor Geraldo tem um compromisso agora, né, professor? E realmente ficamos mais gratos ainda por tirar esse tempo do seu horário para poder estar conosco, tá? Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado, professor Geraldo. Muito obrigado, Marcelo, Juliana. Muito obrigado a todos, professor Onofre, professor Alberto. E, bom, essas reuniões estão sendo muito ricas, tá? Então, até a nossa próxima. Acabamos por aqui essa série de palestras em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Agora vamos planejar Uma Força Medonha. Ok? Muito obrigado a todos e tenham um bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, gente.